Uma boa tarde a todos. Estamos de novo ao vivo. Deu um probleminha nessa live no início e estamos retornando e dá início à palavra de Deus. E quero desejar já a todos o Salmo de número 119, versículo 105, a qual diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra. E quero falar aqui alguma coisa sobre hermenêutica bíblica. Eu tenho visto nos nossos dias que tem aumentado, multiplicado de uma tal forma, e portas e portas estão sendo abertas, e vejo uma preocupação muito grande nas diversidades que ocorrem em muitos movimentos, a qual dizem ser adoração e culto a Deus, e quando se refere à palavra, vejo também aí algo interessante e a qual muitos não respeitam ponto, vírgula, contexto, antitexto, a sistemática da palavra, a oratória, e às vezes mistura tudo. O que é para quem está falando, e faz uma misturada toda. E a Bíblia, a qual Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz assim: a todos que andar segundo essa regra, a palavra de Deus, paz haverá sobre o Israel de Deus. Então nós vemos que esta palavra de Deus, as escrituras sagradas, ela é como uma bússola, é como um guia. Mas se nós não soubermos manejá-la, nós desviamos muitos dos caminhos e às vezes conduzimos as trevas. Então eu quero que a Bíblia, ela interpreta por si mesma. Hermenêutica é a ciência da interpretação ou arte. É ciência porque determina regras e princípios, onde muitos não obedecem regras, muitos também não obedecem princípios, né? A qual a Bíblia ela oferece. E diante disto, dessa ciência da interpretação, a interpretação do livro de Deus tem algumas necessidades para se observar, certo? E uma delas, uma das primeiras que deve ser observada, é comparar as coisas espirituais com as espirituais. Tem que ser comparado o que é espiritual. E aí nós observamos Paulo
na carta aos Colossenses, no capítulo 1, aqui nós vemos aqui Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, nós observamos aqui algo importante. Aí nós vemos aqui o capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, Paulo dizendo, o apóstolo, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e inteligência espiritual. Paulo, a preocupação de Paulo ali para a igreja de Colosso é a mesma preocupação que nós precisamos ter, a qual ele disse que não cessava de orar e pedir para que os irmãos ali fossem cheios do conhecimento da sua vontade, a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em toda sabedoria, inteligência espiritual. Nós não podemos usar a Bíblia como um retardado, como um louco, ou muitas às vezes usam um slogan, a não ser porque eu estou dizendo isso. Usam um slogan desse tipo, abre a Bíblia diante do povo, na rua, na igreja, e diz, eu não sei porque eu estou dizendo isso. Quando a gente não tem sabedoria e não sabe para quem vai dizer, e não pode nem dizer que é Deus, a boca de Deus falando, porque não é. A pessoa não está sabendo nem o que está dizendo e vai falar. E Paulo, ele aqui, ele fala para que sejam cheios de sabedoria e inteligência espiritual. Observe bem, a maneira do apóstolo Paulo aqui, nessa carta aos Colossenses, ele expressa dessa forma. Agora nós podemos observar um outro detalhe aqui desta palavra. O apóstolo Pedro, aqui 1 Pedro capítulo 2, ele diz assim, na sua palavra, no versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Não é de qualquer jeito. Não é do que, deu aqui na minha ideia de fazer isso. Não. Vai te edificar? Vai edificar alguém? Vai edificar o corpo de Cristo? Então nós precisamos pensar no que vai falar. Não se fala da boca para fora, não. E aqui nós vemos também o apóstolo Pedro, ele também aqui parece que aqui na primeira carta ainda, ele diz assim, olha, cada um admite aos outros o dom como recebeu,
como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Né? Então, nós observamos aqui algo importante de Pedro. Então, comparar as coisas espirituais com as espirituais. Sabendo que Jesus Cristo, ele é a cabeça da igreja. E aqueles que o aceitam e o recebem, torna-se corpo. Corpo. Jesus Cristo é a cabeça, e nós como corpo, que é a igreja do Salvador Jesus Cristo. Não é a igreja de fulano, de ciclano, de betano, não é ministério disso, daquilo, é ele que manda, é ele que faz, é ele que tem que ser daquele jeito. Não! É segundo essa regra. É segundo essa cabeça. É segundo essa interpretação. É segundo essa hermenêutica, essa ciência que interpreta por si mesmo, que é uma arte, porque ela determina regras e princípios. Observe bem um outro detalhe aqui que vamos ver. Esse primeiro ponto, comparar as coisas espirituais com as espirituais, aí nós temos também um outro segundo item. Esse outro segundo item procura conhecer a realidade e a verdade. Por que é necessário procurar conhecer a realidade e a verdade? Nós sabemos que uma árvore, ou tudo que é plantado na terra, tem raiz. E há determinada planta ou determinada árvore que nós não conseguimos ver a raiz, porque ela vai se aprofundando e ela, para ser forte e ficar cada dia mais com condições, ela vai se aprofundando a sua raiz, procurando água debaixo da terra, para que ela possa se aprofundar e não ser como um eucalipto, que ele cresce, cresce, cresce e qualquer vento derruba. Assim é aquele que não procura crescer na graça e no conhecimento, como disse o apóstolo Pedro em uma das suas cartas, que precisava crescer na graça e no conhecimento. O conhecimento nós adquire pela palavra. E a graça por intermédio de nosso Salvador Jesus Cristo. Aí nós vemos aqui a realidade. Tem muita gente aí levantando igreja, levantando ministério, a igreja é dele, é do jeito dele, ele faz o que ele bem quiser, do jeito que ele achar que deve, mas então, pode observar, a cabeça não é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, não são guiados por esta ciência, essa hermenêutica que interpreta por si própria. Aí vem agora o apóstolo Paulo, na carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, e ele diz assim, olha, 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Me desculpe, eu li no 2 Timóteo. É no 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É uma necessidade que todos se salvem. Entre pela graça de nosso Salvador Jesus Cristo, não é por um ministério tal, não. Entra pelo conhecimento da verdade e não da mentira.
há muitas arapuca, muitas mentiras, muitos disse-me-disse, muitos pula-pula, muitos ai-ai-ai, ui-ui-ui. E cadê a verdade? Cadê a verdade da palavra? Cadê a luz do Evangelho? Aí, observe bem, que em 2 Timóteo, agora sim, no capítulo 2, versículo 25, Paulo diz assim, olha bem, instruindo com mansidão os que resistem, a ver que porventura Deus lhe dará arrependimento para que conheçam a verdade. Versículo 26. E tornarem a despertar, desprendendo dos laços de quem? Do opositor, de Satã, do diabolos, em que a vontade deles estão presos. Por causa da interpretação, por causa de não ensinar a verdade e por causa de enganar o povo. E Jesus disse que são tudo guias de cego. E dizem, estou fazendo a obra. Mas sem conhecimento da verdade. E muitos caem nessas arapucas e nesse laço. Terceiro, ser sensato e saber raciocinar. É uma importância ser sensato e saber raciocinar. Jesus chegou aos discípulos e disse assim, olha, pelo fruto conhecereis a árvore. É pelos frutos. Aí agora vem Salomão, em Provérbios, capítulo de número 2, versículo 5, diz assim, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Como? Como sabendo ser sensato e saber raciocinar. E o Salmo, agora, ser simples e modesto, porque está cheio de gente arrogante aí. Está cheio de homens que se intitula em uma arrogância e passando por cima de todo mundo. Não vou falar que passa por cima de Deus, que por Deus ninguém passa. Mas por cima de todos, se ele puder, ele acaba passando. Então, ser simples e modesto, sem altivez. O Salmo 119, versículo 130, ele nos ensina assim, o Salmo 119, versículos de número 130, diz assim, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Aquele que se coloca em uma simplicidade diante de Deus e da palavra, pode saber. A luz vai brilhar, como eu disse no início, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. 4. Ser simples e modesto tal. 5. Saber que as Escrituras tratam principalmente de Cristo, que é o centro dela, e apresenta assuntos. Agora, esse apresenta assuntos espirituais, apresenta assuntos materiais, apresenta assuntos históricos, apresenta algo poéticos, apresenta instruções,
E tudo isso é a hermenêutica, é a arte de interpretar. Então, nessa arte de interpretar, a pessoa precisa também entender uma coisa, desses 5 itens, precisa aprender que ela é composta de algumas coisas mais. Primeira coisa, texto e contexto. Muitos, às vezes, até usam texto isolado, pega um versículo isolado. Ou, muitas das vezes, eu vou abrir aqui a Bíblia, é a boca de Deus falando e abre. Aí abre e vai ver um versículo, e diz lá, hoje tu morrerás. Não é a boca de Deus falando, da maneira que a pessoa está interpretando e procurando interpretar a palavra de Deus? Que raciocínio é esse? Aqui, eu vou abrir. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal... Não é assim, meus amados. Não. Tem que observar o texto, o contexto, às vezes até a época a qual foi ali. E quem foi o autor, tem que saber. Para quem foi, para que povo foi, para que nação foi para os príncipes, foi para os reis. Tem que saber. Tem que saber se é uma epístola, se é uma carta doutrinária. Tem que observar. Então vamos lá. Nesse texto e contexto, aí temos linguagem figurada ou figurativa. Aí quando nós observamos aqui em Êxodo, capítulo 33, vamos lá para o Pentateuco, Êxodo de número 33, que vai falar, queira ou não, de Moisés, profeta Moisés, o capítulo 33 e o versículo de número 11. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer que fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas se deu o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, que nunca se apartava do meio da tenda. Mas o que eu quero dizer aqui, esse texto, que Deus falava cara a cara. Aqui nós vemos uma linguagem figurativa, porque ninguém vê Deus. Eu posso estar falando cara a cara com alguém. Todos podem me ver agora, nesse momento, falando. Mas ninguém pode falar com Deus cara a cara. Então aqui nós vemos que aqui é uma figura, é uma linguagem figurativa, é uma metáfora. Então tem que entender esse tipo. É porque Deus falava cara a cara com Moisés. Então só falou com Moisés? Deus fala conosco constantemente. Às vezes nós que não damos ouvido. Deus fala por diversas coisas. E nós, às vezes, passamos em branco. Então, observe bem. Diante dessa ciência, essa arte de interpretar, a qual determina regras e princípios, nós temos texto e contexto. Agora, vamos, que é metáfora? Você citou aí esse nome aí, eu nunca ouvi nem falar. Então, metáfora é uma semelhança entre duas coisas que se aplicam a um termo, né? E interpreta-se, né? A semelhança de duas coisas que se aplica a um termo. E quando nós observamos aqui, lá em João, Jesus falando com o povo, com os discípulos, ele disse assim, eu sou o caminho. Então, é uma metáfora. A maneira dele usar que ele era o caminho é que em Israel havia
muitos caminhos para as regiões da Judéia, de Samaria, Decápolis. Então tinha muitos caminhos. E aí o povo passava por esses caminhos. Aí Jesus, ele se colocou e usou uma metáfora, dizendo que ele era o caminho, né? E que ele é, essa é a maneira de ele falar, eu sou o caminho, ele quer dizer, eu sou a meta. É por mim que vocês vão atingir. É por mim que vocês vão atingir também a graça, o conhecimento, a sabedoria. É por mim que terão o Espírito Santo, o Consolador. É por mim. Eu sou a meta. Eu sou o caminho. E aqui ele vem dizendo, e também eu sou o conhecimento. Então ele atribuiu essa metáfora falando sobre que era o caminho, quando ele também disse, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água, e aquele que beber dessa água, rios de água viva fluirão sobre o vosso ventre. Então é uma maneira, é uma metáfora. Aí vem aqui dizendo agora a outra coisa. Fábula é outra coisa. O que é fábula? A fábula narra o que é imaginário. É uma fábula. E às vezes nós queremos comparar uma fábula com coisa real. Mas às vezes a fábula, Deus quando usa nas escrituras uma fábula, era para mostrar ao povo, principalmente ao povo de Israel, quando nós vemos lá em Juízes, né, a parábola, a fábula, as árvores querendo ungir um rei. Lá no capítulo 9, versículo 15. E nenhuma árvore frutífera quis ser rei. Então ele usou aqui essa fábula para mostrar como estava o estado de Israel. Aí ninguém quis, nenhuma árvore quis ser ungida a rei. Aí o espinheiro falou, ei, eis-me aqui, eu posso ser ungido a rei? O espinheiro. Que aqui nós vemos aqui, essa fábula, falando sobre o Jotão. Alguém, quando não quer que ninguém sente na sua calçada, encoste no seu muro, a primeira coisa que ela planta é espinho. Alguma coisa que tenha espinho. Para que ninguém fique ali por perto. E quem quer chegar perto de um espinheiro? Ninguém. Então, aqui nós vemos uma passagem, e tem mais, que é uma fábula. É conhecido na hermenêutica como fábula. Enigma. Nós vemos aqui essa expressão que só se entende com muito esforço e raciocínio. Quer dizer, parar para pensar. Sansão, ele caiu em um enigma e acabou se dando mal, né? Aí nós vemos que a hermenêutica, ela usa paradoxo também. E paradoxo é a apropriação que parece ser contrária. Parece ser. É um paradoxo. E olhando aqui Jesus, a qual escreveu Marcos, evangelista, no capítulo 8, do Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 8, versículo de número 35, nós observamos esse paradoxo.
diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Um paradoxo. Só que nós não vamos estar na igreja e dizer, vou pregar aqui um paradoxo. Não. Aqui é só para ter entendimento, para ter raciocínio, à luz da palavra. E qualquer que quiser salvar a sua vida e perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida, agora, por amor de Cristo, por amor à sua palavra, por amor ao Evangelho, às boas novas de salvação, esse a salvará. É um paradoxo. Agora, muitos, às vezes, querem ser salvos, mas não querem estar diante da luz do Evangelho, das boas novas. Eles querem tudo o que dão de promessas, mas não querem entrar pela porta, a qual é um paradoxo. Entrar pela porta estreita. Apertado é o caminho. E se desviar da porta larga. E muitos por ela entram. É um paradoxo. Agora a Bíblia, a hermenêutica, fala mais algumas coisas ainda mais, que eu quero compartilhar, que ela usa também tipo, que é uma representação de pessoas ou coisa espiritual, por pessoa ou coisa material. Tipo, é um tipo. Aí Jesus, no capítulo de João, capítulo 3, versículo 14 e 15, nós vemos aqui um tipo. 14, versículo de número 14 e 15. Vamos entender? 14, 3, 14, 15. 14, 15. Diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aqui João, ele se referia ao Filho do Homem em seus escritos, e esse Filho do Homem, a qual é Jesus Cristo, e ele aqui disse, como disse Moisés lá no Pentateuco, livro de Números, que o povo estava pecando. Aí Moisés, da parte de Deus, ele esculpiu uma serpente de metal, e a todos que olhassem para aquela serpente quando errava, era purificado. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá, Moisés levantou a serpente, o povo pecava, ele olhava para a serpente, pronto, tá livre. Mas agora, o Filho do Homem, a qual veio, foi levantado no madeiro, morreu na cruz, pelos meus pecados, pelos teus pecados, pelos pecados de toda a nação, e por intermédio dele a graça abundou. Graça é favor não merecido. E nós estamos no tempo da graça, nós vivemos na graça, nós não vivemos mais na lei de Moisés. Não estamos mais debaixo da lei, nós estamos na graça. Entremos e temos acesso por intermédio de Jesus Cristo, nós temos agora o privilégio. Pela graça, disse Paulo, sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom
de Deus. Agora, temos também parábolas. Jesus falou muitas das vezes por parábolas. Por quê? Ele mostrava a cultura da época para o povo. E ele usava o que o povo ia entender mais rápido. Ia raciocinar mais rápido. Ao ponto que nas parábolas de Jesus são narradas também alegorias destinadas a transmitir verdades importantes. Nessas parábolas, através dessas parábolas, que era falada nas narrações alegóricas, era para transmitir verdades importantes. Quando nós observamos Jesus falando no capítulo 13 de Mateus, capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, nós observamos o seguinte, olhe bem, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 13, nós observamos isso aqui, olha, Jesus ensinando, no versículo 47, diz assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixe. Aqui, a maneira dele usar esta palavra, essa parábola, essa linguagem aqui, essa alegoria, essa linguagem aqui que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada sobre o mar. Quem lança uma rede sobre o mar, ele, na hora que ele puxa a rede, ele não vai só pegar tubarão. Vai vir todo peixe marinho que cai na rede, né? Então aqui observe bem que ele conclui e que apanha toda a qualidade de peixe, correto? Estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se apanham para as coisas, para os cestos bons, e os ruins porém lançam fora. Então, aqui depois há uma separação. Há uma separação. Jesus Cristo deu a salvação para toda a humanidade, toda a nação, toda a tribo. Para todos, de todas as nacionalidades. É como essa rede. É como o reino dos céus, que é como uma rede que é lançada. A rede está sendo lançada. Agora, se as tuas qualidades pessoal, as tuas qualidades, a sua personalidade e o seu caráter é deformado, mas a luz da palavra desfaz todo mau caráter, toda má personalidade ruim, para quando essa rede te pegar, você não ser separado como os ruins, ser separado como os bons. E para ser separado como os bons, precisa entrar pelo caminho ao qual Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, não adianta propagar, ensinar, não adianta falsificar, não adianta arrumar arrumadinho, porque a palavra de Deus diz que nem o pai salva o filho e nem o filho salva o pai. Depende de você, depende de mim. Ou nós mudamos o nosso caráter,
caráter índole má, para ser bom, para ser justo, para ser honesto, para ser fiel, para não praticar maldade, para não estar no meio de arenga, arengando com ninguém, brigando, maldizendo, mentindo. É todas essas qualidades aí, a qual aquele que se opõe com tudo o que é de Deus, com tudo o que é da luz do Evangelho. E Jesus disse que tudo isso é treva. Então observe bem, ele usou variedades de parábolas, Jesus. Ele falou sobre a parábola do joio, do trigo, que o semeador saiu a semear durante o dia, aí chegou a noite, o inimigo veio e semeou o joio. E o joio é isso, é as hostes do mal. O joio é isso, é o opositor que se opõe e nós damos lugar para o nosso raciocínio, para a nossa mente, e aí entramos pelo caminho dele para praticar as obras más dele. Então observe bem, parábolas. Aí temos também símbolos, emblemas, figuras, sinal que representava algum objeto ou alguma coisa, né? Ou uma autoridade superior. Então nós vemos aí que quando Deus fez o sol, está escrito lá, ele criou o sol no livro de Gênesis, é como uma autoridade superior. Já a lua é uma autoridade secundária. Já as estrelas, como um sinal. E ela também, a Bíblia mostra as estrelas como um aviso e também juízo da parte de Deus. Né? Agora, muitas das vezes vemos na Bíblia dizendo, eis que vejo os céus abertos. Então, os céus abertos traz bênçãos, traz proteção e traz também, como disse Ananias, quando estava sendo apedrejado por falar a verdade, e eles se influenciaram mais, os judeus, eles ficaram mais bravos, mais irritados, quando Ananias falou que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É aí onde que está o engano de muitos, que acham que um templo, uma denominação, uma placa de igreja, ou pastor tal, ou pastor assim que seja, é aquele que traz toda a glória para si. Tem aí, tem pastor que chega de limusine e todos correm para ir lá pegar ele, ver ele, pegar a bolsa dele. Uma idolatria fora do comum. Cheia de evangelhos aí que vou te falar, que eu sei como as pessoas conseguem ser enganadas. Mas a luz do evangelho está aí. Então, observe bem, a Bíblia também ela nos dá advertências, né, para ter cuidado com a falsa, advertência para ter cuidado com as coisas falsas, certo? Interpretação, colocação e aplicação. Então, está cheio de coisas hoje aí, em determinadas igrejas aí, que não tem nada a ver com a igreja primitiva, não tem nada a ver com a igreja do Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo ele não fez variedades de igreja, não. A igreja de Jesus é uma só, a qual ele diz que as portas do inferno, olha, as portas do inferno, não vai haver poder algum contra ela. Não vai haver. Mas precisa ver qual é essa igreja. Quando fala igreja, fala de corpo. Precisa ver qual é o corpo que está a igreja de Cristo. Que muitas das vezes não é o corpo de Cristo. É corpo de confusão, é corpo de disputa,
é corpo de arenga, é corpo de mentira, é corpo de falsa interpretação bíblica. Como se pode dizer que um feijão ser vendido e que o feijão vai abençoar o teu lar, vai te trazer prosperidade e o feijão ser vendido por 100, 500, R$ 1.000? Onde está essa colocação? Onde a Bíblia mostra esse tipo de coisa? O sabonete ungido, a vassoura, a rosa. Eu não vejo a Bíblia ensinando essas interpretações. Eu não vejo o livro sagrado, as escrituras, ensinando esse tipo de coisa. Olha, temos que tomar muito cuidado. Vamos lá. Advertências. Colocação, aplicação, interpretação. Saber para quem foi escrito, povos e tal, e saber a época, saber para quem estava sendo falado. Às vezes, olha, tanta coisa que a gente vê e for querer pegar o versículo isolado e não olhar o contexto, não olhar a passagem se está sendo histórica, não olhar a passagem que está sendo doutrinária, uma palavra doutrinária, uma aplicação doutrinária. E muitos, às vezes, usam a palavra só para falar de bênção. De bênção para as pessoas, para aumentar o ego da pessoa, aumentar o astral da pessoa. E não é assim a coisa. Não é por esses caminhos. Aí vemos aqui ironia. Quando expressa o contrário do que quer dizer, né? E, por último, nós vamos falar de alegoria, que é uma figura retórica e que geralmente consta várias metáforas unidas, né? Aqui na ironia, eu vejo uma passagem aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 11, diz assim, o versículo de número 5 e o 13, diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ele não é de maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aí o versículo de número 5, 11 e 5 diz assim, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Paulo combatia poderosamente a esses falsos apóstolos, a esses obreiros fraudulentos, que se transfigurava, quer dizer, chamava toda a sua atenção, dizendo, eu sou o homem de Deus. E com essas ações, trazendo para si, sendo um homem de Deus, e o povo se deixando ser levado por ele, ao ponto de se transfigurar em anjo de luz. Eu fiquei preocupada com tu, sabe por quê? Caiu um carro agora aqui na porta. E o perigo desses homens, eles estão aí, transformando a hermenêutica da palavra de Deus para atrair, para fazer de vós, como disse Pedro, comércio de vós. Tome cuidado. Procura conhecer mais as Escrituras. Como disse Jesus, errais por não conhecer as Escrituras, porque delas tais testifica de mim. Procura conhecer o que é de Jesus Cristo. Procura ser uma carta lida.
E para ser uma carta lida, precisa saber o que é que Jesus escreveu nesta carta no teu coração, para ficar escrita e selada pelo Espírito Santo. Deus os abençoe.